Fala pessoal, começando aqui mais um Playcast e hoje com uma pessoa muito especial, que é um grande parceiro nosso, Carlos da Casa Ronald McDonald, que vai estar contando aqui um pouco mais, não só da parceria com a Play, como que funciona, mas também um pouco mais do trabalho que eles fazem lá dentro da Casa Ronald. E para quem não conhece, a Play for a Cause é uma empresa que faz parcerias entre os clubes, atletas, pegamos itens que não têm um destino preciso após serem utilizados e geramos recurso para investir em quem mais precisa. Recentemente batemos mais de 2 milhões de reais investidos nas instituições que a gente apoia e a gente tem o objetivo com esse podcast de trazer um pouco mais dessas histórias que a gente apoiou ao longo do nosso tempo para que outras pessoas fiquem sabendo também. Então, Carlos, queria te agradecer por estar aqui hoje trocando essa ideia junto com a gente e falando um pouco mais das vitórias e das histórias realizadas aí através do seu trabalho. Obrigado demais por estar aqui hoje com a gente, viu? Bom, André, boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Essa parceria que já tem bastante tempo. É um prazer estar falando contigo e com todos que vão ouvir, que tem bastante história bacana aí, né? Muito obrigado realmente pelo convite, por estar aqui com você trocando essas ideias e histórias. Bacana, bacana demais. E, Carlos, para a gente começar aqui hoje, vamos começar pelo início? Lógico. Então, como que surgiu a Casa Ronald? Como que você entrou e começou, então, efetivamente a dedicar a tua vida para isso? Começou, como eu entrei é como começou a história da casa, né? Só vou dar um pouquinho, explicar para as pessoas o que é a Casa Ronald, né? A Casa Ronald, para quem não sabe, Casa Ronald McDonald, né? A gente tem um sobrenome do McDonald, mas ela é uma casa de apoio que recebe crianças com câncer que estão em tratamento nos hospitais conveniados, né? São crianças e famílias que moram fora do município do Rio de Janeiro e não têm condições de arcar com as coisas básicas, né? Apesar do tratamento ser gratuito, né? Mas para o tratamento ser eficiente e eficaz, né? Você tem que ter uma boa alimentação, você tem que dormir bem, né? Você tem que ter uma hospedagem, tem que ter um transporte adequado para o hospital. Então a casa surge para suprir essa falta. Imagina uma criança que venha do Maranhão, né? Que não tenha condições de arcar com hotel, com comida, então a casa supre nesse momento do tratamento, que ela está indo para o hospital, ela volta para a casa, Ronald McDonald, lá fica hospedada e recebe tudo isso de forma gratuita. É aquilo que a gente estava até conversando, né, Carlos? De quando uma criança ela tá com câncer, é a família inteira. Sim. Que acaba pegando Justamente essa doença, né? Então, não é simplesmente o tratamento da criança, mas tem que dar aquele suporte para a família toda que está vindo, né, de longe. Não tem como essa criança, imagina, chegar no Rio de Janeiro sozinha, ela vem sozinha? Não, vem com a família. E aí, a família fica como? A criança está recebendo no hospital um excelente tratamento, né? Mas ela tem que voltar para casa. E aí, como é que faz? Há pouco tempo a gente fez uma pesquisa com todas. A gente está falando da Casa Ronald Rio de Janeiro, que foi a primeira Casa Ronald da América Latina. A gente tem outras casas no Brasil, né? E um estudo que foi feito entre as casas, 85% das famílias disseram que se não houvesse a Casa Ronald, elas largariam o tratamento. Então, isso mostra a força do nosso trabalho, a importância do trabalho durante esse tratamento, né? Então, as famílias elas vão até a casa através das assistentes sociais dos hospitais. Então, esses profissionais já sabem o perfil da família que fica na casa. Então, ela identificou, essa família aqui não tem como ela ir para Teresópolis todo dia, né? A criança enjoa, a quimioterapia é um tratamento que enjoa a criança, enjoa a família também. Então, ela entra em contato conosco. A Casa Ronald funciona como se fosse um hotel, né? Aí liga, faz a reserva, olha, a família assim, primeira vez, tem essas especificidades aqui. Então, sempre tem uma equipe multidisciplinar que vai receber, vai dar aquele carinho, aquele conforto. Como você falou, uma criança que nunca veio no Rio de Janeiro, né? Vem de uma cidade do interior. E aqui é um mundo diferente, né? Então, se você não tiver aquele acolhimento, né? Aquele colo, aquele carinho, isso faz muito importante para você ter o tratamento, né, 100%, né? Mas aí, voltando à sua pergunta, né? Então, eu tive um caso de câncer na família. Eu tive um irmão, Marquinhos. Eu era mais velho que ele, né? Então, Marquinhos, com 2 anos, descobriu que tinha leucemia. Então, ele fez 3 tratamentos aqui no Brasil,
durante 2 anos. E na época, a gente está falando aí de 86, né? O Brasil não era tão avançado como é hoje na parte da medicina, principalmente na parte da oncologia pediátrica. Então, no último tratamento em que ele teve que começar novamente, não tinha mais chance de cura no Brasil, descobriu que tinha um tratamento para ele em Nova York, né? Então, a gente fez várias campanhas para arrecadar, porque era um hospital particular, não era um hospital público, e vai fazer o quê? Tem que ir, né? Uhum. Então, os meus pais fizeram campanhas de arrecadação e encontrou no esporte um grande filão para arrecadar, né? Então, foram várias campanhas com os clubes, com Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, futsal solidário no Grajaú, tênis, basquete no Tijuca. Então, foi muito bacana. E ele, com as doações, conseguiram o dinheiro para fazer o tratamento. Chegando lá, a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje, quando as crianças vêm. Sai de um país que não sabe, ninguém fala inglês, vou para onde? E aí que eles conheceram a Casa Ronald de Nova York. Então, nós fomos para lá, ficamos hospedados na Casa Ronald. Infelizmente, o meu irmão ele não conseguiu vencer o câncer, mas ele plantou uma sementinha, né? Então, quando meus pais vieram para o Brasil, eles vieram com o propósito de... Aquele dinheiro que sobrou não era dinheiro nosso, era dinheiro da sociedade. E não tinha como devolver para as pessoas que doaram. Então, eles se juntaram com as pessoas que fizeram essa campanha e falaram só, a gente tem que montar uma casa de apoio igual a Casa Ronald que eu fiquei. Então, eles se tornaram voluntários do INCA, começaram a trabalhar como voluntário e começou, né, o trabalho de procurar casa, faz aqui, vem lá, né, tudo voluntário, até que houve um encontro, né, do meu pai, grande Chico Neves, um dos meus ídolos, né? Eu tenho 2 ídolos na vida, meu pai e minha mãe, né, que são meus ídolos. Meu pai encontrou com o Peter Rondebeck, que era o presidente do McDonald's na época, e começaram a conversar. Por que não tem Casa Ronald no Brasil? Eu já fiquei numa lá, eu já estou montando uma parecida. Enfim, encurtando a história, né? O Peter apostou num bando de malucos da Tijuca, né? Que todos eram sócios do Tijuca Tênis Clube. E ele, mas esse Peter estava onde nesse momento? Esse Peter ele era presidente do McDonald's, no Brasil, Rio de Janeiro. Ah, tá dentro do A gente Rio. a gente já estava no Rio. Meu pai já tinha voltado, já estava lá como voluntário do INCA, porque eles se encontraram no INCA, porque ia ter um Mac Dia Feliz que foi para o INCA, né? E como meu pai estava como voluntário, eles se encontraram lá, começou a trocar e aí começou a ter um namoro. E aí o Peter chegou, vem cá, então vamos fazer o seguinte, vocês estão com tudo estruturado, né? Então, beleza, nós vamos apostar. Então, assim, o Peter, visionário, né, o cara, um dos que trouxeram o McDonald's para o Brasil, apostou nos malucos do Tijuca Tênis Clube, que tinha uma ideia maluca de montar uma Casa Ronald que não existia no Brasil, nem na América Latina. E daí surgiu. E eu sempre, né, moleque, né, trabalhando como voluntário, né, ajudando meus pais aqui, colar, não sei o quê. Quando começou a obra da primeira casa, né, aí vieram os outros Mac Dia Feliz. O Mac Dia Feliz que hoje existe no Brasil, que é exemplo para o mundo inteiro, surgiu com esse grupo, com esses malucos do Tijuca Tênis Clube, que criaram essa festa de trazer artistas, de trazer influenciadores, jogadores de futebol. Foi numa loja lá na Barra que foi ali o pontapé para ser o Mac Dia Feliz que é hoje no Brasil inteiro. Entendeu? Foi esse grupo que assim, só tinha gente boa, né? Só tinha gente boa. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época, meu irmão faleceu, eu tinha 11 anos. Né? Então, todo esse processo de começar a trabalhar, aí eu já tinha uns 13, 14 anos. Né? Que aí começou a participar das reuniões, né? Eu ficava escutando, né? As reuniões eram lá em casa, né? Então não tinha como eu não participar, né? E aí a Casa Ronald do Rio, ela surge em 1994, 24 de outubro de 1994. Eu já tinha uns 17 anos. A gente trabalhava como voluntário ali na casa, ajudando uma coisa ou outra, né? E a partir daí a casa cresceu. A gente começou com 8 quartos, depois foi para 23 suítes, e hoje a gente tem 39 suítes. Hoje a casa ela consegue atender simultaneamente 39 famílias. Né? E aonde que fica? A casa fica no Maracanã, na rua Pedro Guedes, você sempre perto do futebol, né? Sempre no templo lá, pertinho do Maracanã. 5 minutos você está a pé do Maracanã. Então ela fica na rua Pedro Guedes, número 44. Boa. Perto da Veiga, da Veiga de Almeida, Universidade Veiga de Almeida, e perto do Maracanã. Né? A gente esteve lá, né? E realmente a estrutura que vocês têm
ali é um negócio, poxa, muito bacana, muito profissional. E quando você chega, olha para a estrutura de hoje, você olha também para a estrutura que vocês começaram lá atrás, era no mesmo lugar desde sempre? Desde sempre. A gente começou com uma casinha, né? A gente acreditava que aquilo ali era o ideal, só que aí, como a medicina do Brasil foi melhorando, os casos de ter que sair do Brasil para o tratamento pararam de existir somente em coisas raríssimas. Hoje você não precisa mais sair do Brasil para tratar do câncer, né? O índice de cura, lá na época do meu irmão, era 30 e poucos %. Hoje a gente já está com 65%. E quando diagnosticado cedo, né, a gente pode chegar até 80% de distância de cura. Então, a demanda aumentou. Então, a casa precisou passar já por 2 expansões. Tá? Primeiro em 94, a casinha. Depois, em 2000, nós fizemos já a construção de um prédio. E em 2011, nós fizemos a segunda expansão, né, que hoje a gente fala casa porque é uma chancela, né? Porque hoje, na verdade, é um prédio de 7 andares, 39 suítes, refeitório, sala de recreação, sala de treinamento, sala de artesanato, estacionamento, lavanderia, oficina, ou seja, como você falou, uma estrutura de primeiro mundo, né? Até porque a gente tem que seguir padrão internacional, que esse é um projeto que ele é organizado, né, gerenciado em Chicago. Né? A sede principal foi onde surgiu a primeira casa Ronald no mundo, né? Que foi em Chicago. Perdão, na Filadélfia, só que depois foi transferido para Chicago a sede. Então, são regras internacionais que a gente tem que seguir. Então, é padrão mesmo. As coisas são bem estruturadas lá, né? Sim, sim. A gente viu, eu acho que estava até reformando, se eu não me engano, o refeitório. A gente sempre tem que estar fazendo manutenção ali, sempre. E dá para ver de perto, poxa, que aquela estrutura ali é uma estrutura robusta pra caramba, para vocês receberem da melhor forma possível todo mundo que precisar e enfrentar também os desafios que eles precisarem, porque tem alguns detalhes que às vezes as pessoas que olham de fora também não se atentam, né, dessas doenças todas. Por exemplo, você tem que ter ali pessoas 24 horas por dia para caso aconteça alguma coisa com aquele paciente, com aquela criança, ter alguém para pegar, ter um motorista, ter alguma enfermeira, algum responsável ali para trabalhar e dar conta do recado daquelas 39 famílias. Não são nem crianças, né? Famílias, né? E então é uma estrutura bem grande. E é até engraçado você falar dessa história, porque a mãe da minha mãe, eu não cheguei a conhecê-la, né? Mas ela também... A minha mãe perdeu a mãe dela com 3 anos de idade. E foi de câncer também. E ela não encontrou solução, não encontrou cura aqui dentro do Brasil. E também teve que buscar a solução lá fora. Chegou lá fora, não encontrou a solução. Acabou também não conseguindo enfrentar o câncer. E hoje em dia, você olhar e ver que vocês também fazem parte desse processo de evolução dentro do país, você já chegou a imaginar essa responsabilidade que vocês têm? Às vezes a gente para, né? Fica olhando assim, cara, a casa vai fazer 30 anos ano que vem, né? 94, então 2024 a gente faz 30 anos. E eu era moleque, né? Mas eu vejo, às vezes, pego meus pais, né, naquelas coisas de viagem do tempo, né? Eles param assim, cara, mas se a gente fosse pensar, né, pegar a cápsula do tempo, né, de tirar ali o que a gente queria, 30 anos, pode ter certeza que isso aí a gente jamais imaginava. E ver quanta coisa a gente fez, né, com tanta gente boa que passou, né, e aí você começa a ver nesses estudos, porque a gente está no dia a dia, a gente não tem às vezes essa noção que você está falando. A gente só vai ter noção de depoimentos, né, de pessoas como você que faz esse tipo de depoimento que assim, pô, né, nos dentes de orgulho, esse número que eu te passei, cara, 80% das famílias que ficam hospedadas na casa iam interromper o tratamento. Ou seja, a gente ia diminuir, né, a chance de cura. Sim. Porque é o que acontecia. A criança ou ficava no hospital, ocupando o leito, evitando, assim, não tendo como outras crianças entrarem no tratamento, correndo o risco de pegar alguma infecção hospitalar, né? Ou iria voltar para casa, assim, pô, não tem como, né?
E realmente, assim, às vezes dá um frio na barriga, né? Porque você olha, caramba, cara, eu tô desse tamanho, né? Acho que é igual o jogador quando explode, né? Que assim, tá indo de ônibus pro treino no dia seguinte, tá indo de carro, né? Dá um frio na barriga. Até porque, assim, a gente vê que a gente tem muito a crescer ainda. Né? Então a gente sempre fica provocando, tá? O que a gente quer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, a gente quer estar onde? E aí eu acho que a gente já, daqui a pouquinho a gente entra nesses planos futuros aí, ano que vem tem um ano de muitas comemorações, né, para vocês. Mas antes de entrar nesse tema, queria entrar mais num detalhe do que você está falando. Poxa, vocês cresceram hoje, Casa Ronald, a casa está ali só para fazer parte do nome, porque não é mais casa, já é algo, poxa, bem maior do que isso. E só para o pessoal ter uma ideia, porque quando a gente fala de terceiro setor, de impacto social, às vezes as pessoas já ligam, já fazem logo na imaginação, já constroem na sua imaginação o papel, um personagem, uma senhora que se aposentou, que está ali criando... Aquela quermesse da igreja, né, que vai fazer, né, aquela festinha. Né? Exato, com aqueles voluntários, se der para ajudar, poxa, deu, ótimo, e aquele negócio meio improvisado. É assim lá dentro? Não, até porque hoje em dia não dá, André, não dá mais para instituição do terceiro setor ser dessa maneira, né? Ou vai ficar pequenininha, fazendo pequenos projetos, que é legal, tudo bem, está ajudando, né? Uhum. Mas se teu propósito é ajudar mais, você tem que profissionalizar. Hoje, terceiro setor são empresas, né? A Casa Ronald hoje é uma empresa. Uhum. Né? Ela tem organograma, tem estrutura, você tem um presidente. Temos voluntários, sim. Hoje a Casa Ronald ela tem mais de 300 voluntários. Quantos funcionários? Nós temos 43 funcionários. Né? E aí, né, há pouco tempo, a gente pensou, pô, mas vai pagar para fazer o bem? Como você falou, né? ONG não tem que pagar. Se você não pagar hoje, se você não tiver uma estrutura profissional, não vai para frente. Você entrega um trabalho mais ou menos e que não vai entregar uma solução, que vai chamar menos investimento, não vai chamar investimento. Então, é algo que de pouquinho em pouquinho vai se acabando. Então, ao invés de você construir algo que, poxa, ganhe valor, gere valor, não, você acaba não construindo, se não profissionalizar. Você tem que investir. Né? E vou te falar, mesmo a gente tendo essa filosofia, né? Todo final do ano sempre tem briga lá com a gente está passando agora no planejamento, né? Investe mais aqui e não sei o quê. Não, mas, gente, tem que investir. Eles sabem que tem que investir. Só que às vezes fica naquela coisa, pô, mas vamos usar mais pro lado direto, né? Para ação com a criança. Assim, tá, mas vamos aqui, beleza, a gente tem que botar investimento no nosso programa principal. Mas se a gente não investir em comunicação, em marketing, né? Numa captação, se você não tiver profissionais ali, como é que você busca o dinheiro? Como é que você busca o recurso? Né? Hoje em dia, mídia social não é só você fazer... Né? Às vezes a gente tem aqueles memes, eu tenho um tio que mexe num Photoshop, que mexe... Não é assim. Você tem que ter profissionais, você tem que ter uma assessoria de imprensa, você tem que ter uma empresa de mídia social, de marketing social, porque é o teu nome que tem que estar ali rodando. E não dá para ser o voluntário. O voluntário é muito importante. Sem os nossos voluntários... a casa não funcionaria. Não tem como. Mas tem um papel específico. Mas para determinadas funções, a gente tem que ter profissionais ali. Né? A casa ela tem muito funcionário, tem muito voluntário que se dedica full time ali. Mas assim, é raro de você encontrar, até porque as pessoas têm suas vidas. Né? Elas estão dedicando um tempinho e assim, lá na Casa Ronald, para você ser voluntário, você precisa só de 3 horas semanais para ajudar. Que é muito. Daqui 3 horas, às vezes, da tua semana, não é nada para você, mas para aquela criança lá que está te recebendo, é coisa para caramba. Entendeu? Aquele momento que tu vai brincar, que você vai servir, que você vai arrumar o quarto, ajudar a arrumar o quarto. Então, é muito legal. Ou então, na parte administrativa, né? Só que se você não tiver realmente profissionais dedicados, né? Como é que eu posso trabalhar o meu lado financeiro, o meu lado contábil, né? Que eu tenho que prestar conta, eu tenho auditoria. Né? Eu pago uma auditoria externa, né? Porque eu tenho que botar os meus relatórios no site, na questão de transparência. Então, só para o site eu tenho que ter uma empresa dedicada ao site, eu tenho que ter pessoas de administrativo e funcionário para poder fazer fechamento direitinho. Eu não posso ter ressalva no meu balanço, entendeu? Então, assim, tem que funcionar e tem que ter gente. Então, ou seja, eu tenho que ter custo para isso sim.
né? E são 45 funcionários, 300, mais de 300 voluntários. E para fechar essa conta, como é que a gente faz? Não é fácil não, né? Hoje a casa, ela tem um grande, né? Nosso sobrenome que a gente fala, nosso padrinho, né? O McDonald's, ele é o nosso principal doador, mas ele não é o nosso mantenedor. Uhum. Né? Hoje a nossa verba, a nossa receita, 45% vem do Mac Dia Feliz. Né? Então é aquela campanha que sempre tem em agosto. Então, assim, galera que está assistindo aí, nesse dia, né, mesmo quem tem algumas restrições alimentares, o Big Mac não faz mal, pode comer. Né? Porque nele, além do 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles com pão com gergelim, todo mundo decorou essa música, né? Uhum, todo mundo. Ela tem amor, tem solidariedade. Então, assim, todo Big Mac vendido, né, aqui no Rio de Janeiro, vai lá para casa, né, para esses projetos que a gente tem, como eu falei, da hospedagem, alimentação, mas ele se resume a 45% do meu custeio. Os outros 55% eu tenho que correr atrás. Uhum. Né? Então, eu tenho que ter... tem os doadores mensais, né, os que a gente chama de amigo contribuinte, aquele que paga recorrente pelo boleto, pelo cartão, pelo débito ou doações pontuais. Temos um bazar lá bem bacana, que a gente recebe produtos de empresas. Então, quem estiver nos escutando, for de alguma loja, assim, pode doar seus produtos, que toda doação nossa tem uma finalidade. Né? Então, a gente tem um bazar que vende produtos novos e usados. Temos ações, temos eventos. Né? Temos parceiros como a Play for a Cause, que faz os nossos leilões. Então, a gente tem bastante produtos que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue, que, como você falou, para o jogador, às vezes, eu não tenho nenhuma... Eu usei uma camisa, né? Eu ganho 3 camisas por jogo, né? Vou dar. Só que para a pessoa lá, fanática, né? Aquilo tem um valor. Né? Então, se tem valor para alguém, né? Exato, eu posso trazer esse retorno, né? Então, sim, a gente aproveita. Poxa, já vai chegar na camisa, já vai chegar na mão de algum fã. Se você é jogador, tá jogando para a torcida... Poxa, ao invés de jogar para a torcida, ou então ao invés de chegar no meio do campo, trocar com outro jogador, só pegar aquele itemzinho, ó, que às vezes você não vai nem usar, nem sabe para onde que vai e tal. Passa para a gente. Passa para a Casa Ronald, que vende junto com a Play, e a gente consegue arrecadar recurso para ajudar tantas pessoas. E, além disso, também vai para a mão de um fanático. Vai para o fã. Fã. Entende? Então, todo mundo está saindo ganhando. O Juan, né, o Juan Santos, né, zagueiro do Flamengo agora, que está lá na parte administrativa, ele é um grande amigo da casa, né? E ele fala, né, ele e a Monique, a esposa dele, eles falam, caramba, é tão pouco que a gente faz, né? Que a gente recebe tanto da torcida, e o que a gente pode fazer para a torcida? Né? Só que às vezes é difícil também você fazer algo, porque você faz uma coisa para uma pessoa, né, e a outra. Uhum. Então, você ajudando nos projetos sociais, o jogador, até o clube ajudando nos projetos sociais, você vai estar ajudando muita gente. Muita gente. E assim, né, eu sei que às vezes, vou dar chuteira, porque eles também fazem isso, eles têm os moleques da base, que eles ajudam, né? Mas assim, normalmente o EPI do jogador, a chuteira, a luva, né, é de patrocinador, que você recebe ali 3, 4, né? Reserva uma ali para uma instituição, para a Play fazer ação. Camisa, normalmente, de clube grande, ainda mais, recebe 2, 3 por jogo, né? Separa uma, né? Uma eu troco para ter a camisa do outro time, a outra eu dou para um ente querido, e a terceira ali, ó, guarda lá atrás para a Play, que vai para um fã, vai atender a demanda do fã. É a política do ganha-ganha, né, André? Sim. Ganha o jogador, o que fez a ação, que doou, ganha a pessoa que vai ganhar lá o leilão, ganha a instituição, ganha todo mundo. Então, acho que é fazer o bem, você multiplica esse bem que você faz. Né? Exatamente. E a gente fica muito feliz de cada vez mais estar plantando essa semente no meio do esporte, do entretenimento, que são ferramentas que mexem com a paixão do pessoal, do público, e a gente consegue transformá-las em ferramentas também para impactar a vida dos outros. Porque às vezes, né, Carlos? Poxa, a gente já teve item sendo vendido lá para a Casa Ronald que saiu a mais de 13 mil reais, por exemplo. Foi, se eu não me engano, uma bola da final... Foi do Carioca, né? Final do Carioca. Fla-Flu, não foi? Fla-Flu? Exato, isso aí. Foi da final do Fla-Flu, uma bola foi vendida a 13 mil. Olha a quantidade de bolas que estavam rolando naquele jogo ali. Uma delas a gente conseguiu trazer do campo
para botar no nosso site, do nosso site para gerar recurso para vocês. E, se eu não me engano, tinham acho que foram, nesse dia foram 4 instituições que vocês fizeram. Exato. E deu um recurso, mesmo dividindo para 4 instituições, numa ação assim que não foi muito duradoura, né? Que os leilões são rápidos, né? Uhum. Deu um retorno muito bom. Sim, eu estava até vendo antes da gente entrar aqui. Vamos pegar, acho que as ações que a gente já fez junto deu em torno de uns 17 mil, algo que teve essa tipo. do Carioca, teve também uma do Flamengo, que teve a luva do goleiro, teve uma chuteira do Juan também, que ele utilizou. E tiveram outros itens. Teve outros itens, teve uma dos 4 clubes agora, teve o do Fluminense também. Exato. Né? Teve uma do Santos também, né? Que a gente, é muita coisa, cara, é muito item lá, né? Que não dá para lembrar de todos, mas foram ações bem rentáveis. E é bacana, porque se a gente torna essas ações pontuais algo recorrente, você consegue construir uma outra fonte de receita recorrente também. Fixa, né? Você já tem uma previsibilidade ali daquele recurso, né? Para manter todo esse trabalho que vocês fazem, né? E falando um pouco disso, por curiosidade, qual que é o custo mensal de vocês lá, mais ou menos? Eu vou te dar o custo anual, né? Tá. Porque impacta mais, né? Sim, e também a gente não tem essa... Porque tem a varia, né? Às vezes tem época de, por exemplo, época de verão, onde tem um custo maior, porque é ar-condicionado, né? Uhum. Todas as suítes têm ar-condicionado. A casa toda tem ar-condicionado, porque exige isso, né? Eu tenho que dar qualidade para as crianças, né? Porque aqui no Rio de Janeiro... não tem como. Vocês não estão aqui, gente, mas deve estar uns 45 graus lá fora. Hoje está um dia de muito calor mesmo. E que às vezes... E tem só um adendo. Tem muito comentário, às vezes, preconceituoso. Mas para que vocês dão tanto luxo para uma criança que mora numa casa de terra batida? Eu falei, mas é por conta disso que eu tenho que dar. Porque aqui, assim, um dos itens do meu estatuto é que a casa ela não pode ter nenhum tipo de preconceito. Raça, cor, religião, identidade de gênero, a gente trata todo mundo igual. Uhum. Então, assim, eu vou dar o melhor que eu posso dar. Exato. Eu só não dou mais, né? Porque se você for pegar uma casa Honda lá de Chicago, de Nova York, Itália, elas são até mais bem acabadas e bem mais ricas, mas eu também tenho que respeitar um pouco a minha cultura. Uhum. Se eu apresento uma coisa também muito fora do padrão deles, eles não vão estar acostumados. Sim. Eu já tive crianças que vinham do interior, lá do Nordeste, que não sabia que era um vaso sanitário, que estava acostumado com fóssil. Então a gente ainda tem que inserir, né, essa criança, mas eu tenho que dar, é o mínimo do conforto que eu tenho que dar. Uhum. Né? Então tem esses comentários ainda preconceituosos, né? Não, e quem faz esse tipo de comentário, a gente sabe que, na verdade, acaba não construindo muita coisa. Tá ali. Mas a gente tenta ensinar, né? Sim. Então, tudo isso tem um custo. Hoje, o custo da casa, para você manter essa casa aqui, é em torno de 4 milhões de reais. Por ano. Então, 4 milhões de reais, pessoal, a gente não consegue pagar essa conta dando curtida lá nas fotos. É importante. Ajuda pra caramba. Ajuda a divulgar. Mas dando parabéns, dando abraço, as contas não se... Você paga a conta de energia lá da Light, dando abraço no pessoal? Não dá. O cara sendo... Nem se o cara vier cortar a luz, eu for dar um abraço pra ele não vai querer me abraçar, não. Então, a gente está brincando aqui, gente, mas só que é um assunto sério. É um assunto, quando a gente fala de impacto social, muitas vezes as pessoas se desligam que existe um custo para fazer tudo isso rodar. Assim como existe dentro da Play, para a gente gerar o impacto, existem os nossos custos operacionais, para as instituições também existem todos os custos operacionais dela. Então, por isso que é importante. E conta um pouco mais, quais são as principais fontes de receita? Você falou, 45% vem... Hoje, a minha principal receita é o Mac Dia Feliz, né? Isso, que dá 45%. Né? Aí eu tenho os meus doadores, né? Os amigos contribuintes, que vêm através das principais fontes. Hoje o meu botão doar tem um CRM, então eu consigo trabalhar esses doadores. É até bacana, só te interromper. Outro dia eu estava na casa dos meus pais e estava vendo lá, junto com eles, uma planilha de custos, né, da casa e tudo. Aí eu olhei assim, aí tinha lá na planilha R$300, eu acho, algo do tipo assim, McDonald's. Aí eu olhei assim para os dois e falei,
porra, R$300 em McDonald's esse mês? Como assim? O que vocês estão comendo lá? É o quê? Todo dia isso aí que vocês estão comendo, porra? Não, é pra Casa Ronald. Ah, assim. viu? Aí eu falei, pô, Tá bacana, valendo, tá valendo, né? Então beleza. Aí, porra, pode. Então a gente tem, né, o MacDia, nós temos os doadores mensais, recorrentes, nós temos um bazar. Nosso bazar, como eu falei, a gente tem parceria com algumas empresas. E o bazar, esse ano, ele surpreendeu, ele cresceu muito. Né? A gente fez um foco bem... Aí que a questão você está falando, né, de profissionalizar. A gente profissionalizou o nosso bazar. Porque bazar tem aquela coisa do brechó, de vende qualquer coisa. Hoje você vê... Hoje virou moda você ir para o bazar, né? Ir para os brechós. Você tem as garimpadoras, né, que vão lá. Então aí tem que ter essa estratégia. Então a gente fez parceria com umas blogueiras bem bacanas. Então, não só de doar, mas aí sim vale essa curtida. Né? Tem curtidas que valem. Então, assim, um post que uma blogueira fez viralizou. O meu bazar esse ano foi campeão de venda. É mesmo? Né? Vendemos muito o nosso bazar. Esse bazar vai ser bem legal. Assim, a gente vai voltar, porque depois da pandemia houve uma queda. Né? E a realidade é que hoje o público está participando de grupos de desapega, as lojas estão fazendo os seus bazares, né? Você vai de São Cristóvão, ainda mais que é meu vizinho lá, do Maracanã, São Cristóvão. As fábricas estão todas lá e elas fazem bazares lá, né? Então essas lojas deixaram de doar também um pouco lá para casa. Mas hoje, com essa estratégia, a gente conseguiu então bazar, nossa terceira maior arrecadação. Aí tem as parcerias, né? Que aí são as microdoações, que a gente tem cofrinhos espalhados em alguns pontos, né? Venda de curso online que doa. Então, assim, são várias pequenas doações, mas que dão um volume, que hoje é a quarta, né? Aí tem investimento, enfim, tal. E tem os leilões, né? Os leilões a gente está já fazendo uma campanha forte, que como 30 anos, né? A gente quis estruturar, né? A gente tem umas coisas bem estruturadas. A gente tem um número aí em mente, que depois a gente conversa aí do que a gente está em mente aí pro leilão. Bacana. Então, é isso, né? As nossas fontes. Tem outras receitas que são pontuais, né? Mas as principais são essas. E a gente fala desse recurso porque esse recurso é utilizado diretamente para bancar a vinda de crianças de todo canto do Brasil. E tem alguma história aqui que você pegue e fala, poxa, essa daqui é um baita de um exemplo para a gente conseguir tornar palpável o que a Casa Ronald faz por essas famílias. Tem alguma história dessa para você trazer para a gente? Tem várias histórias, né? Mas assim, uma que marca muito para mim, acho que não é por preferência, acho que todas as crianças são muito queridas, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Todas vocês são muito queridas, mas é porque a gente pegou desde do início, né? Então é uma história que eu gosto muito de contar, porque também viraram amigos nossos, né? Que é da Edivane e do Gabriel, né? Carlos Gabriel e Edivane. O Gabriel, ele foi diagnosticado com câncer, eles moravam lá em Pernambuco. Não tinha mais chance de cura para ele lá. E a mãe falou, mas meu filho vai ficar curado, né? E ela sempre foi uma pessoa persistente, né? Não, eu vou curar meu filho, né? Onde é que eu posso levar? Sabe? Coisa do médico, né? Lá atrás, antigamente, tenta alguma coisa no Rio, mas não vai dar muito, né? Então vou pro Rio. Largou tudo, largou a família que ela tinha lá, o emprego que ela tinha lá e veio com o Gabriel para cá, pro Rio de Janeiro. Isso aí faz quanto tempo? O Gabriel acho que já está com uns 20 anos, 19 anos. 19 anos, tem mais ou menos 15 anos isso. E aí ele veio para cá, o médico, né, aqui no Rio falou, olha, ele já está com um estágio avançado, né, ele demorou a vir para cá. Qual que era o câncer? Ele tinha um tumor no cérebro, né, já estava bem avançado. E assim, né, a questão do diagnóstico precoce, né, é muito importante, porque às vezes as crianças são tratadas com os sintomas para outros tipos de patologia. E aí quando se descobre que é o câncer, já avançou demais, né? Mas ele veio, a Edivane sempre foi muito confiante, teve muita fé, lutou. O garoto passou por muita cirurgia, por muitas quimioterapias, mas venceu o câncer. Só que é o seguinte, né? Porque primeiro você larga tudo e vai tratar a doença. Né? Depois você vai ver as outras coisas. Aí depois veio, tá, beleza. Meu filho vai se curar, mas eu
tô aqui na casa, mas quando eu sair da casa eu vou para onde? Porque eu não tenho mais emprego, minha família ficou, né, destruída, porque eu larguei tudo, abri mão, né, para vir para cá. Vou para onde? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Que agora eu vou, assim, meu filho está curado, né? Mas o que eu vou fazer agora? E aí, dentre todos os programas que a Casa Ronald tem, né, da alimentação, hospedagem e transporte, a gente também tem uns projetos complementares, né? E um deles, agora ele até cresceu, mas a gente tinha um salão de beleza, que a gente tinha parceria com um salão que vinha e ficava, né, tratando as mães, que hoje tem muito pai, antigamente era só mãe, né, porque era o cenário, né? O homem trabalhava e a mulher ficava em casa. Hoje em dia, né, a mulher já está no mercado de trabalho, o homem às vezes também ajuda em casa, então hoje a gente já tem pais que acompanham também. Mas antigamente era só mãe. Então a gente tinha os programas eram muito ligados à rede feminina. E aí ela começou a se interessar por isso, ela começou a aprender o ofício de cabeleireira, depois foi para pedicure, manicure, e ela assim, cara, eu tenho que aprender isso, eu tenho que ter essa profissão, eu tenho que tornar isso minha profissão. E ela se profissionalizou, começou a trabalhar em alguns salões, aí depois ela criou um projeto dentro da Casa Ronald para ela ensinar as mães, né, o ofício, né, de cabeleireira, formou algumas mães. Só que ela começou a verificar o seguinte, poxa, tem muita mãe que está saindo como eu, mas não está conseguindo entrar no mercado, né? E aí ela teve uma sacada assim, cara, eu vou começar a ajudar essas mães de outra maneira. E ela identificou um nicho de mercado que era de cuidadores. Então hoje ela tem uma empresa de cuidadora. Hoje ela é uma empreendedora. Hoje ela é uma empresária. O Gabriel está na faculdade, está querendo estudar fora, né? Um garoto normal, entendeu? Vascaíno. Eu acho que isso é uma coisa que tem que falar, vascaíno. Sofre como eu. Né? Talvez não tão normal. Não, mas é porque o vascaíno não é normal mesmo, não, cara. Vascaíno você ama o Vasco incondicionalmente, igual eu amo meus filhos, entendeu? Na alegria e na tristeza. Imagino que a vitória de ontem. Você como tem. É que foi? Vou te falar, se não tivesse acontecido, eu não Nem estaria vinha aqui hoje. aqui, Não né? vinha. Eu falava, André, tô com dor de barriga, dor de cabeça. Vamos marcar isso só para ano que vem. E aí, ela hoje é empresária, cara. Hoje ela é empresária no ramo de cuidadores. Tem muitas mãezinhas da casa, mas também dá oportunidade a outras pessoas. Ou seja, de uma dificuldade, né, ela criou uma oportunidade que ela faz o bem, né? Ela sobrevive, tem uma vida bem bacana, né? Como o Gabriel. Então, assim, acho que isso é um exemplo de superação. Poxa, que bacana. E legal, mais legal ainda, é o olhar que vocês têm 360, né? Porque vocês não só curam a criança que está ali, mas também se preocupam, como a gente falou logo no início, em todo o entorno. E, poxa, os familiares que estão acompanhando também é muito importante dar esse suporte para eles, né? Poder instruir para sair de lá com uma profissão, dar esse suporte, porque senão, às vezes até eles mesmos acabam adoecendo, Sim. né? A gente não sabe. E isso você falou que é uma coisa muito, muito bacana. Lá a gente também tem, que a gente chama o cuidar do cuidador. Né? Se o cuidador não estiver bem, todo investimento que você coloca na criança vai por água abaixo. Então, assim, além de cabeleireiros, né, que vão agora de 15 em 15 dias fazem ações lá com as mães, com os pais também, a gente tem um trabalho de terapia holística, então quick massage, auriculoterapia, né, reflexologia para os hóspedes, para os acompanhantes, né, para os pais, para as mães, porque ele tem que estar bem. Né? Tem assistente social que faz todo um trabalho, né, de inclusão, né, às vezes não só com ofício, mas no mercado de trabalho ou em alguns programas assistenciais do governo, né, apoio emocional, porque, cara, é uma barra muito grande que essas famílias passam. Né? Então, a gente tem que estar também estruturado, tem que dar essa estrutura para a família. E, às vezes, assim, o cenário não é legal. Às vezes, a maioria são crianças que estão abaixo da linha da pobreza. Famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Uma família destruída. Né? Às vezes é só a mãe com 4, 5 filhos. Né? Então, se você não dá apoio para aquela mãezinha ali, ou para o pai, cara, não adianta o hospital
ter o melhor tratamento, porque o hospital trata a doença, a casa trata o coração, né? Então a gente tem que estar sempre ao lado deles, entendeu? Dando aquele apoio, que bate aquela deprê, não tem como. Às vezes a criança está indo bem, passou mal, né? Vai ter que recomeçar o tratamento. Então, se você não estiver ali do lado, né? A família desaba. Isso que você fala. Que a casa cura o coração. A gente tem que tratar, muito porque não tem como, né? Não tem como. E só por curiosidade, foi quanto tempo que a Edivânia e o Gabriel passaram por lá? Ficaram quanto tempo? O Gabriel ficou muito tempo. Acho que foi um dos hóspedes que ficou mais tempo lá na casa. Eu não lembro exato, mas assim, acho que mais de 2 anos ele ficou lá, na casa. Você imagina, então, né? Você está num ambiente que não pode ser o melhor ambiente do mundo, sim, mas não é a sua casa, né? E passar 2 anos ali, né? Se não traz alguém, se não trata junto com a mãe ou junto com o pai, com um parente próximo, talvez ele não tivesse recuperado, né? Se não tivesse um ente querido lá do lado dando aquele apoio todo. Então, muito bacana esse olhar que vocês têm pro geral, pro que está em torno do paciente também. E por isso que o trabalho do voluntário também é muito importante, né? Porque, né, a equipe profissional, né, os profissionais, eles trabalham para a engrenagem trabalhar lá, né, rodar. Mas quem está diretamente ali com as crianças, né, são os voluntários. Então, assim, eles são importantíssimos. Porque senão, o que adianta você trabalhar, né, para ter lá um financeiro direitinho, auditoria legal, mas o principal está ali, são as crianças. A gente está naquele suporte, né? A gente está que nem a galera que está aqui atrás, né, trabalhando para que acontecer. Exato. Então os voluntários estão aqui, estão fazendo acontecer. Então é muito importante, eles são muito importantes para esse momento também da família e da criança durante o tratamento. E se eu quiser ser voluntário, se alguém que está ouvindo a gente quiser ser voluntário, como é que faz? Então a gente pede que todo mundo que queira ser voluntário, primeira coisa, visite a gente, visite a casa para conhecer, porque vocês não vão ver uma casa, né? Vocês vão ver lá um empreendimento, como o André falou. Tem que fazer um tour, porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela vai se deparar. Porque assim, lá é uma casa, a gente chama lá da casa longe de casa. Então tudo que vai acontecer na sua casa tem lá. Né? Lá não tem só felicidade, não. Lá tem briga entre as crianças, e criança sabe que é cruel, né? Criança sim. Não tá, né? É bullying o tempo todo, né? Então, tem a tristeza, tem a alegria, né? Então o voluntário tem que ver isso, né? Então ele faz um tour, né? Eu quero conhecer para ser voluntário, então você vai fazer um tour, né, um pouquinho mais demorado para você conhecer os pontos todos, né? Por onde você vai trabalhar. Aí depois que você faz a visita, você se cadastra, você se inscreve, e aí depois você vai ser chamado. É como se fosse um emprego, né? Você vai passar por uma entrevista, por um pequeno treinamento, e aí depois você começa trabalhando nos plantões. Bacana. E tem que se comprometer também, porque é aquilo... Me lembro quando a gente esteve lá, numa das vezes que a gente visitou, vocês reforçaram também. Aqui, sim. Você falou com o Michael lá, não teve? Você não foi com o Michael. O Michael é uma figura. O Michael está lá há 25 anos. O Michael está lá há bastante tempo, cara. Um dos voluntários mais antigos da casa lá. Então, poxa, quem fizer o tour com ele vai conhecer a Casa Ronald de cabo a rabo, vai passar lá a tarde inteira fazendo Se você tour. falar que tiver tempo, não tenho tempo, aí vai ficar, o André ficou lá mais de 3 horas lá, conheceu de tudo, a história dele quando ele começou, e é legal que eles têm mais história do que a gente, porque eles estão diretamente lá. Então eles contam história pra caramba, tem história divertida, tem história emocionante, triste, mas acho que essa vivência é importante, né? O tour é muito importante para a pessoa que quer ser voluntário. Sim. E engraçado, quando a gente estava vindo para cá, o pessoal lá da equipe também perguntou: pô, será que o Michael vai? Pô, vou te falar, o Michael, ele agora, ele tá, que a gente vai fazer o evento de 30 anos, ele tá com uma equipe fazendo uma visita técnica onde vai ser a festa, a nossa festa. Mas, pô, podia trazer ele aqui. Senão a gente tinha que ter ligado para reservar 3 horários. 3 horários, com certeza, que a gente ia sair daqui amanhã de manhã. Mas muito bacana, muito bacana. E quem for fazer essa visita,
fala assim, pô, quero fazer a visita com o Michael, ele vai receber todo mundo. Não com fala o assim, maior que tem prazer. voluntário bacana lá que também faz, entendeu? Senão os Então, outros voluntários vão esquece. ficar tristes lá. Como eu falei, os voluntários são muito importantes. Todo tour. Não, mas é legal porque assim, são plantões na casa, né? Lá são 4 plantões por dia. É de 9 meio-dia, meio-dia às 3, de 3 às 6 e 6 às 9. E é legal porque assim, cada plantão tem o seu estilo. Né? O estilo do Michael é estilo maluco lá, como você viu, mas é maluco beleza, do bem, o cara sempre tá ali para ajudar. Mas tem outros plantões maravilhosos, né? Tem Miguel, tem Estela. Pô, não vou ficar falando o nome de todo mundo aqui. Agora vou ter que falar dos 28 plantões. Nossa, mãe, meu Deus, desculpa. Neila, depois você entra em contato com o André e passa a relação de todos os 310 voluntários lá. E aí a gente insere aqui também. Isso aí, bota aí. Fechado. E você já puxou um gancho, né? Ano que vem, 30 anos da Casa Ronald. E o que vocês vão aprontar? Então, a gente está elaborando bastante coisa aí. Né, você chega a 30 anos, né? O debutante, né? 2 vezes, né? 2 festas de 15 anos, né? Então, nasceu comigo. Nasceu junto comigo. Você casa. Você vai fazer 30? Eu vou fazer 31. Tamo junto. Não, então, a gente vai fazer várias ativações aí com empresas, parceiros, né, influenciadores, e que tudo vai levar para o dia 24 de outubro, né, que a gente vai fazer uma grande festa, né, a gente vai fazer uma grande celebração. A gente nunca fez uma festa, não é festa de gala, né? Porque o carioca não gosta daquele jantar de gala, não vai ser um jantar no estilo carioca, né? Mas que vai ser a celebração. Então, a gente quer fazer um grande encontro, né, de parceiros, de doadores, de voluntários, para celebrar a vida, né, para levar esses 30 anos. Então, a festa é o grande momento e a gente tem muitas ações, né, de podcast, de coisas de novidade, né, de podcast, de ações com os clubes, principalmente no leilão. Aproveitar que a gente está num bom momento no futebol carioca aí, né? Ainda mais que o Vasco se garantiu na Série A, né? Então, fazer bastante ativações com leilões solidários. A gente vai fazer algumas dinâmicas aí para os doadores também, para as pessoas físicas. Então, tem muita coisa interessante aí. Tem muita coisa bacana aí. Esse ano a gente vai fazer muita coisa ligada a evento. Feijoada, um Mac Dia Feliz diferente aí. Então, tem bastante coisa para no mercado. Bacana demais. Tô ansioso para saber e também para descobrir como que a gente consegue ajudar ainda mais nesse ano que é tão importante, tão marcante aí para a história de vocês, né? As pessoas podem... a gente tem nossas mídias sociais, né? Casa Ronald RJ em todas as mídias. No site casaronald.org.br e lá a gente vai estar lançando todos esses eventos, né? Essas ações, que lá você vai ter todas as orientações. Tem um botão doar, você pode se tornar um membro contribuinte, você pode ser um doador recorrente no cartão de crédito, pode participar, né, sendo voluntário. Se for um empresário, pode ajudar doando peças para o nosso bazar, peças para os leilões. E se for empresa que tem produto e serviço, a gente também aceita, que a gente tem muito parceiro. Né? Eu não posso doar dinheiro, mas assim, eu tenho uma empresa, né, que a gente está precisando, até quem que estiver aí usando, de limpeza de exaustores, né, que a gente tem cozinha industrial, então tem que limpar cuia, exaustor. Então assim, eu tenho uma empresa que eu trabalho com isso, eu posso ajudar. Então, né, entra lá que você vai estar ajudando, que às vezes as pessoas não sabem como ajudar, querem ajudar, mas não sabem. Então, entre em contato com a gente, que se você quiser ajudar, pode deixar que a gente vai orientar para ajudar da melhor maneira, que você vai estar contribuindo aí para a saúde e para as crianças vencerem o câncer. E tem muita coisa, né? Como a gente falou, é uma estrutura gigante, aquela grande que vocês têm ali. Então, sempre tem a oportunidade de ajudar de alguma maneira. E agora, Carlos, já indo para o finalzinho do nosso bate-papo, queria falar mais 2 pontos aqui contigo e trazer um agora também referente a esses 30 anos. Poxa, se passaram 30 anos aí do falecimento do seu irmão, mais ou menos, né? Sim. Foi uma vida que se foi, mas que para tantas... foi a salvação de tantas outras, né? Sim. A gente acredita que a gente sempre tem uma missão aqui. A gente não está aqui à toa, né? Então, acho que a missão da minha família e dos amigos que ajudaram a fundar a associação... Meu irmão faleceu em 90. Né? A gente foi para lá em final de 89.
Ele faleceu final de janeiro de 90, né? Então, assim, meus pais passaram por uma... Eu não sei se eu conseguiria fazer isso, cara. Numa boa, eu tenho 2 filhos e a força... Por isso que eu falo que meus pais são os meus ídolos, porque a superação que eles tiveram, né, de passar por tudo isso é um aprendizado. Uhum. É um aprendizado. E a gente vai aprendendo, a gente tem amigos, né, a gente tem parceiros que a gente vai crescendo e vai chegando. Então, acho que a gente tem muito ainda para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer. E pra gente finalizar, nesses 30 anos aí de história, que é a tua vida também, Aham. né? Você vive isso tudo. Tem algum aprendizado que te marcou e que hoje, tendo a oportunidade de falar para mais gente, você gostaria de falar para essas pessoas todas que estão ouvindo? Vou te dar um exemplo. Na minha casa tem um painel grande que pega uma parede inteira. Cada pessoa que chega lá pode deixar o seu bilhete naquele painel com uma mensagem de aprendizado da vida que ela tirou para si mesma e que eu gosto de também aprender com ela. Então, pô, se tem alguma mensagem que você de aprendizado que te faz guiar a tua vida, deixa aqui. E é a mesma coisa que eu estou querendo de você, nessa sua história. Linda, cheia de vitórias, aprendizados aí, impactos gigantes na vida de tantas pessoas. Tem alguma mensagem que te norteia quando você precisa de um norte? Sim, eu tenho duas. Na verdade, é um pensamento que eu sigo, né? Eu adoro o Walt Disney, né? Uhum. O Walt Disney não só o parque, mas também a pessoa, o Walt Disney. Ele diz uma coisa que... Eu tenho um livro, né, de cabeceira que tem vários pensamentos do Walt Disney. E a capa do livro é: se você pode sonhar, você pode fazer. Então, isso é uma coisa que me norteia. Mas o meu pensamento que eu falo para as pessoas é: valorize o que você tem. Valorize a sua vida, né? Aprenda com o passado e viva o presente. Porque o que você está passando por hoje é porque você precisa passar por aquilo e você vai aprender com aquilo. Porque aí o futuro vem, cara. Muito bacana, muito bacana. E é isso que você falou, assim, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Ao longo dessa história toda, vocês foram sonhando cada vez um pouquinho mais alto. Sim, sim. E foram realizando, e é que vocês chegaram, né? Então, fico muito feliz de estar podendo contar um pouco mais dessa história de vocês para mais pessoas. Pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente aqui, como é que eles acham a Casa Ronald, Carlos, para pegar mais informações? Tanto Instagram, enfim... Se tiver YouTube, se tiver site, como é que o pessoal acha vocês? Nossas mídias sociais são todas Casa Ronald RJ. Vai estar a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, X, o Twitter, né? Essas coisas aí. Não muda o nome. Temos no YouTube, que é Casa Ronald, também RJ, né? Vai nos achar, nosso perfil. Nosso site é Casa Ronald. Aí não tem RJ, é casaronald.org.br. E aí pode achar lá, tem todas as informações. Vocês vão mexer por lá também. Eu não sou muito de mídia social, não. Estou aprendendo, tenho que mexer nas minhas mídias aí. Mas vocês podem achar a gente lá fácil, entendeu? Tem outras Casas Ronald, né, do Brasil, mas Casa Ronald RJ vai nos achar. É a primeira da América Latina. Show de bola. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo hoje com o Carlos, com a Casa Ronald McDonald, conhecendo um pouco mais do trabalho que eles fazem, das vidas que eles conseguem impactar e de como a Play, de certa maneira, surgiu nesse meio do caminho também para plantar um pouco da semente e tentar ajudar a vocês conseguirem impactar cada vez mais vidas. E ano que vem, 24, festa de 30 anos, esperamos ainda mais estar mais próximo de vocês, conseguindo ajudar ainda mais, viu, Carlos? Muito obrigado por ter vindo aqui, por contar um pouco mais dessa história de vocês aqui hoje. Eu que agradeço, André, o espaço, agradeço a todos que ajudaram a estar aqui nesse momento e pode deixar que a gente vai ficar junto bastante tempo aí. Pô, show de bola. E você, jogador, atleta, personagem da música também, agora a gente está botando o nosso pezinho cada vez mais no mundo do entretenimento. Gostou dessa história?
Tá na dúvida de como ajudar? Com coisas simples vocês podem ajudar demais. Então, entre em contato com a gente e vamos cada vez mais fazer do esporte